2. O tema da nossa reflexão nesta noite, 1 João, Epístola, 1 João. Epístola, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, bem antes do Apocalipse lá. Está entre Gênesis e Apocalipse, irmãos. Está fácil de achar aí, né? Amém. Todos acharam? Ainda estou ouvindo um barulhinho de folha aí. 1 João, Epístola de João, capítulo 1. Amém. Todos acharam, né? Diz assim a palavra de Deus para nós aqui nessa noite, irmãos. Ora, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Que Deus abençoe assim, irmãos, a tua palavra em nossos corações. Ainda de pé, vamos orar? Pai querido, Deus de bondade e misericórdia, aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra, para entendermos o recado que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Pai querido, nós te rogamos aqui nessa noite pelas tuas misericórdias, Pai. Já clamamos aqui nessa noite, já declaramos aqui que nós precisamos de Ti, Pai. E nós sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor derrame nessa noite aqui do Teu Santo Espírito, Pai. Para que o Seu Espírito venha estar conosco aqui, Pai. Que o Senhor venha com grande graça e poder sobre a Tua igreja, Pai. Que o Senhor possa inflamar o nosso coração de forma que nós saímos daqui maiores do que chegamos. Que o Senhor seja soberano aqui, Pai, sobre tudo, sobre todos. Assim como diz João 3,30, que o Senhor cresça e que eu diminua aqui, Pai. Mas que a Tua palavra seja pregada com a autoridade do Teu Santo Espírito. É o que nós oramos aqui nessa noite, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Toda a igreja pode dizer amém? Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Queridos, se tivéssemos que dar um tema aqui para esse texto aqui, né? 1 João, capítulo 1, de 5 a 2, né? Seria que Deus é luz, né? E permaneça na luz. Permaneçamos na luz. Seria esse o tema, né? Então, perceba aqui que o propósito dessa carta, escrita pelo apóstolo João aqui, é combater as heresias, né? E apresentar Jesus como a única meio do perdão e de comunhão com Deus. O contexto aqui da história nos mostra que a epístola foi escrita aos cristãos que enfrentavam uma confusão doutrinária, moral, uma divisão interna, heresias. Isso aí dava o início a um movimento que se chama gnosticismo. Então, o que significa gnosticismo? Gnosticismo vem da palavra grega gnosis, né? Que significa conhecimento. Existiam ali os gnósticos que acreditavam que a salvação não era alcançada pela fé. Portanto, acreditava que tudo acontecia por meio de um conhecimento especial, uma luminosidade espiritual que revelava a verdadeira natureza do mundo e do homem. Algo totalmente contra os princípios divinos, né? Nós imagina, irmãos, que um caso desse tipo, uma heresia dessa acontecendo dentro de uma igreja. Percebam que alguns
daqueles cristãos da época estavam enfrentando, né, sendo influenciados por uns falsos mestres que negavam de fato o evangelho de Cristo. Na verdade, eles relativizavam, né, assim a encarnação de Cristo, né, e separavam a prática da fé. Esse era o movimento que acontecia naquele momento ali, né, na igreja, né? Então, João escreve essa carta aqui, né, com uma linguagem pastoral muito clara, né, da palavra de Deus, né, mostrando a verdadeira essência da comunhão com Deus. Percebam que João revela que só é possível ter uma comunhão com Deus através da luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdadeira santidade para nós. Percebam que a autoria da carta, ela é do próprio João, né? Aquele mesmo João que foi o discípulo de Jesus, né? Aquele que tinha uma profunda ênfase no amor. Ele escreveu também os evangelhos, escreveu também o livro de Apocalipse. É desse João que nós estamos falando aqui. Esse João que escreveu também essa epístola do qual nós acabamos de ler aqui, primeiro capítulo, né? Então, João era um dos 12, né? Com aquela profunda ênfase no amor. E esse livro, né, essa epístola, por assim dizer, ela foi escrita por volta de 85 a 95, né, depois de Cristo, né, que foi o período aí do primeiro século da era cristã, por assim dizer, né, escrito por uma comunidade da Ásia Menor, que hoje nós chamamos de Turquia. Era ali que o povo da Ásia Menor vivia. Então, João escreve para esse público, e o texto que lemos aqui, né, mostra para nós, nos convida a andar na luz. Percebam que o caminho verdadeiro, né, e a comunhão com Deus está na luz, a certeza de que o perdão em Cristo é como uma perspectiva bíblica do pecado para nós. Percebam também que nós vivemos num tempo, irmãos, em que as aparências, né, e existe uma superficialidade muito grande nas aparências, né? Percebam que cada vez mais é mais comum no meio cristão, né, pessoas esconder, talvez assim, as falhas. É muito comum hoje as pessoas maquiar a verdade, é muito comum hoje fingir de que está tudo bem, né? Percebam nas redes sociais, é muito comum isso, às vezes nas amizades, e às vezes nós enxergamos isso até dentro da própria igreja. Percebam então que muitos de nós aprendemos, talvez consciente ou inconscientemente, a esconder muito das nossas lutas, né, irmãos? Quantas fraquezas às vezes nós temos, quantos pecados, né? A gente, por medo de, às vezes, a rejeição e a fraqueza, ou a vergonha, a gente acaba não revelando. Isso é muito comum no nosso meio, não só no meio lá fora, mas aqui dentro da igreja também. Percebam então que, além disso, né, há uma crescente confusão moral, até, né, de forma relativa, né, dentro da igreja, né, uma normatização aí das coisas, né, um arrependimento talvez ele é enxergado como uma fraqueza, até para arrepender e declarar para alguém que está arrependido de alguma coisa, as pessoas sentem um receio disso, porque há uma relatividade muito grande com isso. Então, irmãos, imagine aí, né? Vamos dar um exemplo simples aqui. Né? Imagina alguém que está fazendo uma faxina numa casa, e aí a pessoa, né, nas áreas mais visíveis ali, né, a pessoa pega a sujeira, né, e varre ela para debaixo do tapete, né? Então a gente chega ali na casa ali, você percebe que está assim, né, pelo menos a parte que está visível, né, está muito limpo, né? Mas perceba que é fácil encontrar a verdade, só você levantar o tapete que está lá, a sujeira, né? Então, irmãos, muitas vezes nós fazemos isso com o nosso coração. Percebam que muitas vezes, né, queremos que os outros, né, e até Deus, né, vejam somente aquilo que é bonito, aquilo que é limpo. Percebam que nós queremos mostrar aquilo que é aceitável. E isso mostra que quanta sujeira na nossa vida é escondida, né? Quantas vezes nós acumulamos lá uma culpa, uma vergonha, um pecado e até um afastamento de Deus por causa disso, por causa de esconder as coisas, né? E o pior, irmãos, que acontece é o seguinte, que muitas vezes nós até nos convencemos, né, de que aquilo não é realmente uma sujeira. Nós acabamos nos convencendo de que aquilo realmente não é um pecado, né? Porque o pecado, às vezes, muitas vezes, está todo mundo cometendo igual e a gente acha que aquilo não é pecado de fato.
achamos que é verdade aqui na nossa vida. Mas o texto que nós lemos aqui, a primeira epístola de João, ela nos chama aqui uma realidade profunda, né? Diferente da nosso convívio, né? E nos ajuda a sair de todo esse embaraço e a viver uma vida diante da luz. Perceba então que é preciso entender que Deus não exige perfeição de nenhum de nós, mas Ele exige sinceridade. Percebam que Ele nos convida a sair das trevas, da hipocrisia e da culpa e a caminhar na luz e na verdade da graça de Deus. Amém? Perceba então que, ainda mais, né? Ele nos garante, conforme nós lemos no texto aqui, que nós não estamos sozinhos, que nós temos um advogado. Aqui ele diz, né? Um advogado fiel e justo, que é Cristo. Então, irmãos, o apóstolo João nos lembra que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Olhando aqui para a estrutura do nosso texto aqui nessa noite, nós vemos aqui 3 verdades importantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Percebam que, olhando para o texto aqui, nós temos 3 verdades que percorrem todo o trecho da Bíblia e eu quero compartilhar com você. Percebam então que a primeira verdade que nós podemos enxergar aqui é que Deus é luz, irmãos. Percebam que Deus é luz e não há comunhão com Ele fora da luz. Irmãos, o texto diz que, ora, a mensagem que da parte de Deus temos ouvido e anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Percebe, irmão? Deus é luz, irmãos. Deus, então, João explica aqui, ele começa com uma declaração teológica aqui, né, central, a natureza de Deus, mostrando para nós que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Nas Escrituras, irmãos, é muito comum nós vermos aqui trevas e luz. Esse texto ele é muito conhecido no sentido de até intelectual. Percebam que luz representa a verdade de Deus, trevas representa o erro, representa a falsidade, e nós podemos ver plenamente que luz representa Deus, representa santidade, representa pureza, representa verdade. E trevas simboliza pecado, simboliza mentira, hipocrisia e transgressão. Dessa forma, João afirma que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Deus exige que vivamos na luz, irmãos. Não perca isso nunca de vista na sua vida. Deus exige que nós andemos à luz e não andemos nas trevas do pecado ou da mentira. Então, alguém que já talvez fez trilha aí à noite, né? Talvez vai entender muito bem o que eu estou falando aqui, né? Certa vez, 2 rapazes, né? 2 amigos, Lucas e André, decidiram fazer uma trilha à noite, né? O objetivo era subir a trilha à noite para chegar lá no mirante e poder contemplar o sol nascer. Esse que era o objetivo. Lucas, que era muito prudente, né? Pegou uma lanterna com visibilidade que dava uma visibilidade muito boa à noite, né? Mas Pedro, né, por orgulho, falou assim, não, estou acostumado a fazer trilha à noite, faço no escuro, tenho uma boa visão à noite, né? Mesmo estando sem iluminação, mas eu tenho uma boa visão à noite. E assim foi. Cada um tomou um caminho diferente para chegar no mirante, fazer uma aposta, quem chegaria primeiro. Perceba que Lucas, ele teve uma visibilidade boa, né? Com a lanterna, ele via as pedras, via onde melhor para pisar, via onde tinha os galhos para sair fora dos galhos. Ao contrário de Pedro, que Pedro foi, né, tropeçando nas pedras, batendo a canela, às vezes uma galha batia no rosto e tal. Moral da história é que, no final das contas, né, chegaram lá no alto do mirante. Pedro olha para ele mesmo, né, e ele percebeu que, olhando para ele suas feridas assim, né, ele percebeu que fingir, talvez, que andar na escuridão sem a luz, né, chegaria bem. Ele percebeu que isto mostrou para ele que não era verdade isso. Que ele precisava de luz na vida dele. Então, isso mostra para nós que só a luz nos mostra o caminho certo. Ou seja, irmãos, uma aplicação para nós aqui, né? Assim como a lanterna, Deus é a nossa luz. Assim como a lanterna, Deus é aquele que nos guia em meio aos perigos, né? Da nossa espiritualidade. Percebam que dizer que andamos com Deus, né? Não escolher viver no pecado. Percebam que assim como andar na trilha sem a luz, né, estamos enganados quando nós achamos que não precisamos da luz de Jesus.
Então percebam que há uma relação muito grande, né? Ter comunhão com Deus e andar na luz, né? Sendo sincero com Ele, deixando a sua verdade nos iluminar. Percebam que a ilustração aqui ela é bem prática, né? Porque ela mostra para nós essa relação que existe entre a verdade da luz de Deus, né, e a nossa vida, né? Percebam que o texto vai continuar dizendo para nós que, no versículo 6, que se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos em trevas, né, mentimos e não praticamos a verdade. Percebam, irmãos, que a comunhão, aqui no grego, significa koinonia. Koinonia significa comunhão espiritual, significa união ou vínculo espiritual, especialmente entre os crentes e Deus e entre Deus e os próprios crentes. Percebam que a koinonia aqui significa que nós temos uma comunhão com Deus. Perceba então que o texto chama para nós, se dissermos que temos comunhão com Ele, né, nós temos então uma comunhão espiritual com Deus, né? Mas o texto diz que nós andamos nas trevas, né, mentimos e não praticamos a verdade. Percebam que na parte B do versículo fala, né, andamos nas trevas e não praticamos a verdade. Os cristãos da Ásia Menor, irmão, declaravam ter comunhão com Deus, mas andavam em trevas e não praticavam a verdade. Percebam que é uma aplicação muito importante para a nossa vida aqui, quando nós entendemos que é uma advertência à contradição entre o discurso e a prática. Percebam, irmãos, que eu dizer que eu sou luz, que eu ando, que eu tenho comunhão com Deus, é muito diferente do que eu viver uma vida prática. Percebam que os crentes na época, né, da Ásia Menor aqui, né, existia uma diferença muito grande entre a fala e a vida prática. Isso incomoda, porque percebam que nós não podemos dizer que temos, na verdade, uma comunhão com Deus e estamos escondendo o nosso pecado. Não podemos, desta forma, estar na luz, estamos longe da luz. Então, irmãos, a luz revela quem nós somos. A luz revela quem anda realmente na luz. Andar na luz é viver com uma transparência de vida. É aquele irmão que fala as coisas, é aquele que fala o que a palavra diz, mas ele vive. Ele tem uma vida ali prática que não precisa nem falar. Basta você olhar para a vida dele, você percebe que ele é diferente. Então, irmãos, nós percebemos então que nós precisamos andar na luz. A luz revela quem somos. A luz de Deus, ela nos ensina a andar com uma transparência diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Então, irmãos, se em primeiro lugar, né, a primeira verdade que mostra que há comunhão com Deus, não há comunhão com Deus fora da luz. O segundo ponto aqui, né, a segunda verdade, diz para nós que andar na luz envolve confissão e purificação. Então, se eu ando na luz, o texto fala para nós aqui, né? Se porém andarmos na luz, do versículo 7, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós andamos na luz, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O cristão verdadeiro tem o hábito de andar na luz, irmãos. O cristão verdadeiro, ele não anda em trevas. Percebam que seu modo de andar também resulta na purificação de seus pecados. Percebam, irmãos, que a palavra purificar aqui no grego, né, que significa catarizo, né, aponta para uma renovação da impureza moral. Percebam que a aplicação aqui espiritual é obtida pelo sangue de Jesus. Andar na luz não significa perfeição sem pecado, mas disposição de viver um verdadeiro arrependimento. Perceba, irmãos, que nós não somos perfeitos. Deus não viu nenhum de nós perfeitos. Perceba que quando Deus olhou para a terra, ele não viu nenhum justo. Romanos 3:23 diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, o versículo 8 vai dizer para nós que se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Perceba, irmãos, os falsos mestres não somente andavam em trevas, mas eles também chegavam ao extremo de dizer que não tinham pecado. A sua natureza era pecaminosa, mas eles não admitiam isso. Isso é grave, porque é uma cegueira. A pessoa anda em pecado, mas não consegue entender que está em pecado. Então, isso acontecia lá na igreja da Ásia Menor, irmãos. Percebam que na Bíblia, né, em Mateus, tem um exemplo prático disso, né? Lá em Mateus 19, a partir do versículo 26, nós vemos lá um exemplo clássico de um jovem que se recusou a reconhecer o seu pecado, né? Aquele jovem rico, né? Ele não percebia que estava cego
por causa dos bens que ele possuía. Percebam que é clássico na Bíblia perceber que existem exemplos de pessoas que caminharam com Jesus, pessoas que tiveram encontro com Jesus, mas não tiveram a capacidade de reconhecer o seu pecado. Isso é importante na nossa caminhada cristã. E aí o versículo vai continuar dizendo para nós, o versículo 9, que ele diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a confissão, ela continua com uma indicação de salvação genuína. Aquele que confessa o seu pecado, aquele que se arrepende do seu pecado, ele está caminhando para uma salvação verdadeira, genuína. Enquanto os falsos mestres não admitem os seus pecados, os cristãos verdadeiros admitem e buscam o abandono. Percebam que confessar aqui no grego significa dizer o mesmo que Deus diz a respeito do pecado. Se Deus diz que nós somos pecadores, que nós estamos aquém da sua misericórdia, é isso que nós temos que dizer. Não adianta eu dizer que eu sou puro, que eu sou santo, que eu só serei santo se Deus estiver comigo. Eu só serei santo se a glória de Deus estiver derramada sobre a minha vida, se a misericórdia de Deus estiver comigo. Percebam, irmãos, que nós encontramos vários textos na Bíblia, né? Assim como João também, em 1:10, né? Vai dizer para nós na sequência aí que se dissermos que não temos pecados, não temos cometido pecado, né? Fazemos mentiroso e a sua verdade, a sua palavra não está em nós. Perceba que a Bíblia, como eu disse aqui, né? Romanos 3:23, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo. Quando Deus olhou do céu para a terra assim, ó, a visão de Deus é que não havia nenhum justo, nenhum sequer. Todos carecem da misericórdia de Deus. Então, negar esse fato, né, de que nós não temos pecado, né, é blasfemar contra Deus. É uma calúnia que difama ao nosso Deus Altíssimo. Percebam, irmãos, que é uma aplicação importante para nós aqui quando nós entendemos que Deus não quer aparências, mas confissão de pecados. Você tem confessado seus pecados todos os dias? Então, assim, Deus, né? A segundo ponto aqui, que a graça de Deus não é para quem finge não pecar. A graça de Deus é para quem reconhece a sua culpa. É para isso que a graça de Deus existe. Percebe, irmãos, que a vida cristã não é um mercado, não é marcada pela ausência de pecado, mas por um relacionamento contínuo com Deus e de um Deus que perdoa, de um Deus que reconhece a sua autoridade, que é poderoso para perdoar e para salvar. Então, irmãos, percebam que havia essa contradição, né, lá no meio dos cristãos da Ásia Menor. Eles entendiam que todas essas alertas que até o versículo 10 aqui que João coloca para eles, né, eram uma constante naquele local. Então, nós percebemos que isso também traz para os nossos dias aqui uma orientação muito grande, uma advertência muito grande acerca do que nós vivemos hoje, como que é a nossa vida com Deus hoje. Então, irmãos, nós percebemos que se a primeira verdade aqui, né, se a comunhão com Deus, ela é impossível, né, de acontecer fora da luz, a segunda verdade nos mostra que andar na luz envolve confissão e purificação. Então, a terceira verdade para nós aqui nessa noite, né, a terceira e última verdade, para a purificação, existe um advogado que intercede por nós. Percebe, irmãos, que sem o advogado nós não somos purificados. Jesus Cristo. Então, ele vai dizer no versículo 2, capítulo 2, versículo 1, diz para nós, filhinhos meus, né? João era sempre aquele apóstolo que tinha um carinho muito grande pelos cristãos, né? Aquele filhinhos aqui está falando dos crentes, de nós, os crentes em Cristo Jesus. Então ele fala, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas todavia, se alguém pecar, ele diz, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Percebam, irmãos, que embora, né, devamos continuamente reconhecer e confessar os nossos pecados, cumprir o dever da confissão, mas preste atenção numa coisa, né? A questão de saber que eu peco e que eu tenho um advogado, né, não nos dá a licença de andar pecando por aí, né? Senão todo mundo sairia pecando por aí, agora eu vou confessar e vou ser perdoado. Percebam que há aqui com nós uma responsabilidade muito grande, né? Deus não está dando licença para ninguém pecar, para ninguém sair fazendo a miséria por aí, né?
Porque a carta de 1 Pedro lá, 1 Pedro diz lá no capítulo 1, né, versículo 14 a 16, ele depois lá que ele fala, como filhos da obediência, ele fala, né, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. E Pedro vai dizer mais que, pelo contrário, né, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Porque ele vai dizer no versículo 16 para nós que porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Irmãos, percebam que não há espaço para a gente andar pecando. O texto nos diz aqui que essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas ele diz que se pecar, temos um advogado, não significa o que eu disse aqui agora, mas significa que o pecado pode ser vencido pelo poder do Espírito Santo. Percebam, irmãos, que basta que nós confessamos o Senhor o Senhor Jesus como nosso Senhor, que nós permitamos assim o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, né? Nós podemos perceber isso, irmãos. O pecado pode ser vencido no poder do Espírito Santo, que habita em nós, que já está em nós. Percebam que João vai dizer que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. A palavra advogado aqui no grego é paracletos, né? Que significa literalmente alguém, né, que intercede, né? Chamado a ajudar, traduzido aqui por um consolador, por aquele consolador por excelência, que é o próprio Senhor Jesus. Percebam, irmãos, que João mostra aqui um equilíbrio. Percebam que não devemos pecar, mas sempre que pecarmos, temos um advogado. O advogado aqui, o Paracletos, refere-se a Jesus, o nosso intercessor. Alguém que defende cada um de nós diante do Pai. Irmãos, Jesus é o nosso representante diante do Pai. Ele é o nosso advogado. Percebam que a sua base de defesa, né, que Jesus usa, não são as nossas obras, não são a nossa justiça, mas é a sua própria justiça. Percebam que ele é o nosso advogado. Irmãos, nós temos uma ilustração muito bacana também para tratar esse assunto, que fala do julgamento de um menino e o seu irmão mais velho. Perceba que uma certa escola, né, da vida aí, um pequeno menino lá, né, o Pedro, né, ele quebrou uma regra grave dentro de uma escola. Ele pegou algo que não era dele. Percebam que isso dentro de uma escola é grave, né, porque é roubo, né? E quando a professora descobriu, né, a professora lhe disse, né, infelizmente, Pedro, eu vou ter que levar isso para a diretoria. Isso não é comum acontecer aqui no meio da igreja. Então Pedro ficou com muito medo, muito triste, né? E ele sabia que ali ia sair uma punição para ele, né? Mas algo impressionante aconteceu. Quando Pedro estava lá diante da diretoria, né? João, seu irmão mais velho, apareceu. Algo impressionante, né? E João tinha sido um menino exemplar. João tinha sido um menino que tinha sido referência naquela escola. Então, João, ele fala assim para a diretora, né? Ele explicou, né? Ele explicou que ele sabia do erro do irmão dele. Eu sei do erro do meu irmão, mas eu estou aqui para te pedir que desse mais uma chance para Pedro. Eu estou aqui e me comprometo com o que ele roubou, de suprir o que ele roubou, e também me comprometo a ajudar ele a sair dessa enrascada que ele está de pegar as coisas dos outros, né? E aí, a diretora, ao ver a sinceridade de João e o arrependimento de Pedro, ela decidiu perdoar o menino. Lembrando que aquela chance só foi possível, né? Porque João estava lá para interceder por Pedro, né? Então, irmãos, assim é conosco. Percebam que Deus deseja que nós não pequemos, certo? Mas Ele sabe que somos fracos. Ele sabe que quando pecamos, Ele reconhece a nossa condição de pecador. E Ele, assim como o irmão mais velho de Pedro, né? Deus intercede por nós Cristo intercede por nós diante de Deus. Então, Cristo é aquele que Ele não ignora o nosso erro. Ele sabe que nós falhamos, que nós erramos, mas Ele mostra que já pagou o preço do nosso pecado.
Ele mostra para Deus que já pagou o preço do nosso pecado. Então, dessa forma, ele abre as portas de mais uma chance para nós, mano. Assim como acontece em Malaquias, né? Deus está sempre dando uma chance, uma nova chance, uma outra chance, uma outra chance. Deus é sempre assim, irmãos. Deus nunca derrama da sua ira sobre nós de qualquer forma. Ele está sempre dando uma nova chance. Perceba que nós temos um advogado que está sempre lá intercedendo por nós, né? Já de Deus, né? E perceba que nós, irmãos, não estamos sozinhos, né? Temos lá, né? Um advogado fiel e justo que intercede por nós, assim como o texto diz, né? E o texto no versículo 2 continua dizendo para nós que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. E perceba, irmão, a extensão do amor de Deus. Percebam que ele é a propiciação, né? Propiciação aqui é um termo que se refere a um sacrifício que Jesus fez, que reflete, assim, a nossa culpa, mas que satisfaz a justiça de Deus. Percebam, irmãos, que a minha boa vontade, o meu interesse de fazer o bem, a minha justiça não satisfaz o desejo de Deus. A única justiça que satisfez o desejo de Deus foi o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Percebam que não, o texto diz para nós que, na segunda parte B, que não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Perceba, irmão, a expansão da salvação, né? Ela é suficiente não para nós apenas, mas para o mundo inteiro. Percebam que, embora eficaz apenas para os que creem, né? Nós podemos fazer esse parênteses, mas o perdão é possível por Jesus, porque ele é intercedido por nós na base da obra que Cristo fez na cruz por nós. Lá em Tito 3,5, né, vai dizer que não por causa da justiça que nós praticamos, mas segundo a tua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Não é pelas nossas obras, não é por aquilo que eu faço de bom, não é por aquilo que eu faço para agradar ou para fazer o bem para alguém. É por ele. É para a glória e para a honra dele. Então, irmãos, percebam que a graça de Deus está disponível, né? Para o mundo inteiro, né? Para os crentes originais e para o mundo inteiro, mostrando assim o alcance universal do reino de Deus. Então, irmãos, não desista de falar do amor de Deus, que o amor de Deus não é só para nós, não, é para o mundo inteiro. É por isso que nós somos convocados, né, a anunciar o evangelho, né? A tempo e a fora do tempo. Assim como o semeador sai a semear, né? Percebam que na parábola do semeador, né? O nome semeador só aparece no início da parábola. Depois é Deus, a semente, é Deus, Deus, é a luz e a semente, né? Que é Deus e o crente pecador, o cristão pecador. Então percebam que isso mostra o alcance universal do Evangelho de Cristo. E aí, irmãos, quando nós podemos olhar aqui para o texto, imaginando a resposta que João esperava daqueles cristãos da Ásia Menor, lá no século I da era cristã, né? Nós entendemos que diante das falsas doutrinas, João convida os cristãos da Ásia Menor a andar na luz, ele convida eles a rejeitar as heresias, a confessar os pecados e a confiar em Cristo como advogado fiel e justo. Isso era o que João esperava quando alguém lesse essa carta naquela época, né? Irmãos, e hoje, no século XXI, a resposta que João espera não é diferente dessa aqui. Percebam que no século XXI, onde nós estamos inseridos hoje, nesse tempo, nessa dispensação, João nos convida a viver com autenticidade, né? Cristão autêntico, né? Não esconder os pecados debaixo do tapete, manter uma comunhão sincera e depender único e exclusivamente da graça de Cristo. Esse é o convite que essa carta faz para nós aqui nessa noite. Então, vamos concluindo aqui, a primeira epístola de João aqui, né? Nos mostra um relato completo da nossa vida cristã. Como que nós devemos nos comportar diante de Deus. Reconhecer que Deus é luz é muito importante, irmãos. Reconhecer que Deus é luz, nós somos chamados a viver com Ele na santidade. Reconhecer que somos pecadores, que precisamos da confissão e arrependimento constante na nossa vida. Temos um advogado fiel, Cristo Jesus, a base da nossa comunhão com Deus e da graça de Cristo. E talvez nós poderíamos extrair mais algumas lições para a nossa vida aqui, né? Dos textos que lemos aqui, né? Não podemos viver em contradição, irmãos.
discurso diferente de prática. Irmãos, nós conhecemos a palavra, né? Sabemos o que Deus requer de cada um de nós. Não podemos viver como aqueles cristãos lá que fingiam uma coisa e apresentavam outra. Se nós falamos que estamos andando na luz, verdadeiramente precisamos caminhar na luz. Esse é o chamado. Segundo ponto aqui, né? Não podemos dizer que temos comunhão com Deus e esconder os pecados. Terceiro ponto, Deus não quer aparência, mas Ele quer confissão de pecados. Ele quer que você confesse o pecado para Ele todos os dias. Não somos perfeitos, mas temos um Deus que é um advogado. A graça não é para quem finge pecar, mas para quem reconhece a culpa. É para esse que a graça existe. A verdadeira vida cristã não é marcada por ausência do pecado, mas por um relacionamento contínuo com Deus que perdoa, que é misericordioso. Devemos confiar na obra de Cristo como nosso advogado e nossa propiciação. Jesus é o seu advogado, é o meu advogado. Então, viva na luz, confiante, na humildade e na santidade. Perceba, irmãos, que Cristo é suficiente para nós e também é suficiente para o mundo inteiro. Nunca desista de anunciar o Evangelho. Cristo, onde há Cristo, há luz, onde há Cristo, há verdade, mas também há arrependimento e restauração. Então, o texto que nós lemos aqui, né, nos convida, né? Há um convite aqui, há um chamado a reconhecer que você é pecador. Hoje é o dia de arrependimento. Hoje é o dia de confessar diante de Deus. Percebam que hoje é o dia de você quebrantar o seu coração. Hoje é o dia de você entregar a sua vida, saber que a segurança existe apenas na graça de Deus através de Jesus Cristo. Hoje é o grande dia. Quem sabe nessa noite existe alguém que entendeu a mensagem, que entende que Deus é luz, que entende que se ele confessar os seus pecados, Deus é poderoso para perdoar e purificar a sua vida. Quem sabe alguém nessa noite, né, deseja esse encontro com o Senhor? Deus oferece o perdão, purificação, Ele abre portas para a comunhão, para você ter uma comunhão direta com Ele. Percebam que Ele deseja que você viva na luz, na verdade, arrependido, confiando apenas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento, vamos pedir a direção de Deus aqui. Vamos orar a Deus. Pai amado, Deus de luz e de verdade, nós te louvamos porque Tu és um Deus justo e em Ti, ó Deus, não há trevas nenhuma. Pai querido, nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes tentamos esconder o nosso pecado, tentamos justificar as nossas falhas. Ó Deus querido, nós queremos dizer para o Senhor que nós estamos aqui entregando a nossa vida para o Senhor, reconhecendo assim os nossos pecados, reconhecendo que Tu é luz, reconhecendo que é somente através de Ti nós temos a purificação do nosso pecado. Pai querido, hoje queremos andar na luz, assim como o Senhor na luz está. Queremos, Senhor Deus, confessar que Tu és a nossa luz, ó Pai. Queremos confessar, Senhor, que nós queremos ser transparente contigo. Ó Senhor Jesus, confessamos aqui nessa noite nossos pecados, ó Deus. E abrimos os nossos olhos, abrimos nosso coração para receber o Seu perdão e essa purificação que renova. Ó Pai querido, obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus, por ser o nosso advogado. Obrigado por saber que nós podemos contar com o Senhor, Pai. Saber que o Senhor está no controle da nossa vida, que ainda que nós venhamos a pecar, ó Deus,
nós temos um advogado fiel, que é o Senhor Jesus, Pai. Sabemos que o Senhor é aquele que intercede por cada um de nós. Sabemos que o Senhor é aquele que está com os olhos fitos em nós, Pai, esperando que nós entreguemos a nossa vida e confessemos os nossos pecados, porque só Tu, Senhor Deus, tem o poder de perdoar pecados. Ó Senhor, nós entregamos a Tua igreja nessa noite nas Tuas mãos, Pai, reconhecendo que a Tua misericórdia é que nos salva, sabendo que o Senhor é aquele que tem tudo de bom para nós, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por ser esse Deus amoroso, esse Deus que derramou esse amor tão grande sobre os Teus servos, sobre as nossas vidas, e é, por assim dizer, a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos pecados, mas por aqueles que ainda não vieram a crer no Senhor, Pai. Quantos de nós, Senhor Deus, temos na nossa família alguém que ainda não se entregou, que não entregou sua vida para o Senhor, Pai? Mas nós te clamamos aqui nessa noite. Senhor, misericórdia, Pai. Tenha misericórdia dos nossos que ainda não se converteram, Pai. E para a glória do Teu nome, Senhor Deus, que eles possam um dia vir a crer no Senhor. Possa vir louvar o Senhor aqui conosco também, Pai. Ó Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados aqui nessa noite. E te pedimos que o Senhor continue conosco, Pai, nos dando a sua provisão, a Tua palavra, o Teu entendimento da Tua palavra e conhecimento para que nós nos acheguemos a cada dia mais próximo do Senhor e possamos viver a Tua vontade em verdade e em amor. Que o Senhor possa continuar cuidando de nós, Pai. Cuida da nossa vida, cuida da Tua igreja aqui nessa cidade, Pai. Cuida das pessoas que nos visitam nessa noite, Pai. É a oração que nós fazemos aqui nessa noite, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus.